A educação, ela representa a mudança de toda a minha trajetória de vida. Porque, a princípio, eu teria uma vida limitada a 7 anos de idade. Né? Quando os meus médicos constataram a minha doença, comecei os exames com 9 meses de idade e com 1 ano e meio já estava concluído o diagnóstico dessa doença. E eu teria uma perspectiva de vida que seria só até os 7 anos. No entanto, mesmo tendo toda essa limitação, a minha mãe quis me botar numa escola, porque ela pensava da seguinte maneira: se eu, Cláudio, tenho só 7 anos de vida, que então sejam os melhores 7 anos que uma criança possa ter. Então, diferente de outras mães da época, ela não queria que eu ficasse presa em casa, né? Ela queria que eu visitasse lugares, conhecesse pessoas, brincadeiras. E a escola seria uma oportunidade de eu conhecer crianças, conhecer brincadeiras. E isso de fato aconteceu. Né? Quando eu ingressei na escola, eu estava na 3ª série, quando o professor criou um projeto chamado Ajudante do Dia. Né? Então, do lado do quadro, ele colocou o mural com esse título, Ajudante do Dia, e era um dia para cada colega estar me auxiliando, a levar para o pátio, trazer para a sala, alcançar os materiais. Só que isso foi tornando uma proporção muito maior do que se imaginava no projeto. Porque na hora do recreio, que a gente ia para o pátio, as crianças também queriam brincar comigo. Então, o pessoal estava lá brincando de pular corda, e o professor chegava e dizia: ô gente, como é que o Claudinho pode brincar de pular corda? Então sempre vinha ideias. Ele dizia: já sei, senhor. A gente trilha a corda e o ajudante passa correndo com ele por baixo. E assim as brincadeiras iam se adaptando. A brincadeira que eu mais gostava era de pega-pega. Porque daí o ajudante pegava a minha cadeira e saía correndo atrás, né, dos colegas. Claro que algumas vezes eu levava um tombo, mas me machucava como qualquer outra criança. Né? Qualquer criança se machuca na escola. Então minha mãe permitiu, meus colegas permitiram que eu conhecesse a vida como ela é, sem fantasia. Ou seja, com as suas aventuras, com as suas desventuras, com as suas alegrias, com as suas tristezas. Então, muito mais do que me ensinar conteúdos acadêmicos, digamos assim, muito mais importante que ensinar regras matemáticas, regras de português, porque essas coisas a gente esquece. Tu vai para a escola, tu aprende tabela periódica, se tu não é químico, tu esquece. Tu vai para a escola, aprende fórmula de Bhaskara, se tu não é matemático, tu esquece. Mas a escola me ensinou algo que quando tu aprende, tu jamais esquece. A escola me ensinou o desejo de vida. E foi o desejo de vida que me ajudou a superar qualquer outro obstáculo, inclusive os de saúde. Porque muitas vezes, desenganado entre a vida e a morte, né? Quando eu pensava, tá na hora de eu descansar, eu me lembrava das brincadeiras, das aventuras e queria lutar pela vida, né? Queria lutar para poder me restabelecer. Então isso fez com que eu aprendesse a desejar, a viver, a estar com as pessoas. Então por isso que eu vejo na educação, mas dentro do contexto escolar, né, inclusive, possibilidades de o sujeito se retransformar enquanto pessoa. E inclusive a sua própria autoimagem. Porque eu não me via como uma criança diferente. Eu me via como uma criança como todas as outras, sabendo das minhas diferenças. Claro que eu ficava triste quando o meu corpo ficava diferente do corpo dos meus colegas. Claro que eu tinha momentos de tristeza, quando o livro que eu conseguia erguer já não conseguia mais. Mas o fato de estar ali com os colegas,
brincando, divertindo, fazia com que essas coisas ficassem no secundário, né? Então, apesar das minhas diferenças, eu me via como um sujeito capaz, um sujeito como qualquer outro. E como eu vivenciei uma escola comum, cabia a mim também achar estratégias de superar meus desafios, minhas limitações, né? Porque assim como os colegas me ajudavam a brincar, eu também tinha que achar outras maneiras de escrever, de estudar, né? A escola não fazia, como naquela época ainda não se falava em inclusão, as escolas não faziam assim, ele tem deficiência, não precisa escrever, coitadinho. Não, a escola dizia não, ele tem que escrever. Quem sabe um lápis, quem sabe alguma coisa que pendure, o lápis na mão. Ou seja, a escola, ela tinha uma certa exigência. Isso fazia com que eu quisesse me superar, ao invés de me acomodar. Então, fui crescendo, né? As barreiras que eu encontrava, eu sempre botava em prática, não as regras de português e matemática, mas o desejo de vida aprendido. Porque a criançada hoje, ela espera, né? Ela nasce no mundo das tecnologias, né? Então, muitas vezes o professor usa uma tecnologia, né, ensinando as coisas de matemática, que tenha movimentos, quando vai usar a transposição de números, puder fazer o número se movimentar, né? Porque antigamente tu fazia uma flecha no quadro, a criança, nós entendíamos que o número tinha que mudar. Hoje isso se torna muito mais prazeroso se puder ser emulado através das tecnologias. Por outro lado, também tem que ver se as tecnologias não estão distantes, né, das pessoas, porque daí também se torna, né, uma coisa menos razoável, assim. Mas pensando, né, nas minhas próprias vivências antes, tu conseguia, por exemplo, entender que um palitinho representava o jogador de futebol e um pontinho representava a bolinha, né? Na época do Atari, do Odyssey. Hoje as tecnologias, elas têm a realidade muito aumentada, né? Então as crianças têm essas dificuldades simbólicas, né? Que apenas o quadro e o giz não conseguem mais atender, né? Então muitas vezes o professor quer ensinar um fluxo, por exemplo, da água que passa do estado sólido para o líquido, e daí ele tenta fazer aqueles desenhos no quadro. Muitas vezes a criança não consegue simbolizar que aquele rabisco é água evaporando. Então, se puder ter as tecnologias que, né, um vídeo, um movimento, isso se torna mais atrativo e alcança melhor o cognitivo da criança, porque ela vai estar mais atenta e prestar mais atenção.